Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Reconstruindo Autoestima. Sou Patrícia Abreu, estou como dermopigmentadora, falo sobre beleza, saúde e bem-estar. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Convidada que se dedicou muito tempo, muitos anos na sua vida cuidando de pessoas, cuidando da saúde das pessoas. Essa convidada minha, ela é uma enfermeira, há mais de 35 anos atua como enfermeira. Hoje ela faz biomedicina, além dela ser enfermeira, ainda tem a força de vontade, a determinação de se dedicar aos estudos de biomedicina. O nome dela é Marília Gavi. Estou muito feliz, muito Olá, satisfeita em tê-la aqui comigo, Marília. boa tarde, eu também. Em poder passar tantas coisas assim úteis, né, para as mulheres, né, para o ser humano em si. Marília, você hoje, aos 67 anos, fazendo uma faculdade de biomedicina, Sim. enfermeira há mais de 35 anos. Que amor é esse que você tem pela sua profissão? Essa paixão, esse amor, esse carinho, essa dedicação que a gente vê em você há muitos anos, você cuidando e passando todo o seu amor. Você já atuou também em Portugal como Sim, coordenadora de equipe por sim. mais de 5 anos na área da saúde. Você, assim, como que você se sente é, atuando nessa profissão? Olha, Paty, para te dizer a verdade, isso eu acho que é afinidade. É a afinidade que você tem com o ser humano, com o corpo humano, e afinidade com as causas. E essa afinidade, ela tem que ter conhecimentos. A gente precisa caminhar para um conhecimento. E esse conhecimento é que eu sempre busco. Porque se você não consegue passar para um cliente ou para um paciente, né, algo que você nunca viu. Então, a necessidade do conhecimento. Então, quando eu estive na Europa, que eu realmente fui em busca de vários conhecimentos, e de línguas diferentes, de pessoas, de cultura, não foi fácil. Foi um pouco difícil, né? Porque você tinha que ver a cultura, tinha que ver os jeitos, né? E o costume que as pessoas têm em outro país do que o Brasil. E eu atuava aqui há 35 anos dentro dos hospitais, né, na área crítica, né, que é área de UTI, bem crítica, né? Via pessoas bem assim, psicologicamente triste, porque perdia entes queridos. E eu queria unir o útil ao agradável. Eu precisava disso. Primeiramente, a parte espiritual e depois a parte física. Então, isso tudo me fez buscar muitos conhecimentos. E em Portugal é diferente, a área da saúde lá, você teve alguns desafios com relação assim a você estar atuando em Portugal com os cuidados? Bastante desafios, porque a medicina em Portugal ela é preventiva, entendeu? E a medicina que eu estava acostumada, que é Brasil, ela é uma medicina assim ativa, Uhum. rápida. Ela é, ela é como se fosse assim, é como se você fala assim, é melhor remediar do que, Isso. né? Mas lá eu tive muitos desafios porque o sistema não passava. Mesmo Uhum. que eu sabia, eu poderia ajudar, estender a mão, poderia, mas o sistema não permitia. Poderia tomar várias outras medicações que poderia melhorar, mas o sistema É não totalmente diferente, aprova. né? É. E tudo Uhum. dentro de Portugal tem que ser aprovado pela Anvisa, como Uhum. também qualquer país tem que ser aprovado pela Anvisa, como o Brasil. E o meu conhecimento, eu não podia ultrapassar. Por exemplo, vamos mudar de medicação ou vamos mudar de curativo, né? Uma necrose, por exemplo, que eu peguei necrose de Uhum. pernas, necrose, né? Escaras, muitas Sim. escaras por causa dos idosos. Uhum. Não poderia,
porque o sistema não aceitava. Uhum. Então, tinha que seguir o método deles, ok. Mas consegui ultrapassar esses desafios. Ai, que bom, que bom. Né? Feliz. Consegui. E você, com todos esses desafios, você lá, e você sente saudades de lá? Bastante. Bastante, né? E vai voltar. Com Né? certeza. Concluir sua faculdade aqui, Vou. aí depois você volta para lá, fica mais um tempo, porque você fica um tempo lá, fica um tempo cá. Isso é muito bom. Com certeza, com certeza. Porque o que eu puder fazer para o ser humano, para mim, vai ser assim, eu acho que é algo muito agradável, que você se sente como você tivesse... Não tem outra coisa melhor do que a autoestima da pessoa. Não tem coisa Você melhor. olhar para uma pessoa e você sabe que você pode ajudar, que você pode tratar, que você pode cuidar, e você não fazer. É verdade. Né? Você falando em necrose, Uhum. no Instituto tem muitas pessoas que chegam através de indicação de médicos, ou então até mesmo através de indicação de amigas, ou olham no Instagram, fez uma cirurgia que o sonho era uma redução de mama, e logo pós esse sonho, se deparou com uma necrose de areola. Então, eu queria saber de você, assim, o que é uma necrose de areola? Porque quando chega para mim, para eu fazer uma micropigmentação, eu devo seguir toda a orientação, os cuidados do médico. Não posso micropigmentar logo de imediato, preciso que aquela pele tenha uma recuperação e preciso da autorização do médico para poder seguir o procedimento. Se a paciente tiver mais de 2, 3 anos, não tem problema. Mas até 1 ano não é indicado fazer uma micropigmentação nas areolas. O que é uma necrose? Então, Paty, uma necrose é algo muito sério. Por quê? Que seja ela areola, que seja mamilo, que seja mama, que seja um pé, dedo, o que for no corpo humano. O corpo humano, ele é uma máquina assim, extraordinária, né? Não tem como explicar, porque se você for estudar o corpo humano, você vai ficar finitos anos estudando e às vezes não encontra resposta. Porque foi algo do Criador que ali parou e acabou. Ainda bem que tem pessoas que conseguem fazer esse cuidado, esse tratamento, que é a parte da enfermagem, que são médicos, que são pessoas técnicos de enfermagem, são pessoas que trabalham na saúde que conseguem ainda ver aquilo e poder cuidar. Porque uma necrose, ela é assim, ela chegou ali na pele da pessoa, ela precisa ser urgentemente vista e tratada. De que forma seja, ou um vermelhidão que aparece pós-cirúrgico, ou então febre, ou algo que a pessoa que está ali passando por isso, precisa alguém que esteja junto identificar aquilo. E como identificar uma necrose? Então, você identifica, por exemplo, na mama. Vamos falar da mama, né? Isso. Vamos falar da mama porque a auréola é algo que é bem assim, crítico. Isso. Quando você faz um pós-cirúrgico, que seja silicone, que seja amamentação, o que for, primeira coisa que tem que ser vista, coloração. A coloração da areola. Se a coloração estiver avermelhada ou amarelada, você precisa imediatamente voltar ao seu médico. Porque tem, às vezes, pessoas que deixam passar. E a necrose, ela é assim, é a falta de oxigênio, a falta de circulação que não consegue chegar até as extremidades, porque aqui é uma extremidade. O local da areola e do mamilo é uma extremidade. É algo que está ali, assim, pedindo oxigênio de um órgão que se chama mama, que ela precisa irrigar para lá. Fechou aquela parte, como que vai oxigenar ali?
E aonde não tem oxigênio, não tem vida. Não tem vida. Não tem vida e vai necrosar. A necrose é uma parte, ela é dita como roxa, amarelada, e você viu essa pigmentação em qualquer parte do corpo, que seja orelha, que seja ponta de nariz, pontas de dedos, mama. É necessário olhar com olhos mais com afinidade para aquilo, para aquela ferida, para aquela causa. Qualquer ferida. Qualquer cirurgia. Não importa que seja uma extração de dente. Ou que seja, uns cílios. Vou colocar uns cílios, vamos falar de beleza. Vamos colocar uns cílios. Mas tem uma partezinha aqui no cantinho que está um pouquinho vermelhinha. Mas tem que observar. Por quê? Vamos observar, vamos ver por quê. Qual é a causa? Né? Qual é a causa que está me acometida. Só que tem assim um porém. O corpo humano, ele é muito inteligente. Se você tem um corpo humano saudável, porque o que é saúde? É bem-estar físico, mental e social, pelo Ministério da Saúde. Essa é a causa da saúde. Se você não tem isso, você ou um ser humano, uso de tabaco, uso do álcool, uso das drogas, uso de muita medicação sem controle. Seu corpo vai responder de que forma? Ele vai responder de uma forma, né, que realmente não é a certa. Então, se você tem uma necrose, se você tem um pós-cirúrgico, se você tem uma extração de dente, ou deu uma pancada em algum lugar e criou-se um hematoma, tem que se vigiando aquilo. Eu tenho assim um olhar muito assim, principalmente para feridas, um olhar muito assim, preocupante. Eu fico preocupada quando eu vejo uma ferida pequena, ou uma grande, ou um hematoma, qualquer coisa, um pós-cirúrgico, já fica em observação. Eu fico em alerta. Né? Já tive casos, né, principalmente uma filha minha que fez uma cirurgia, tudo indo muito bem, depois de um mês e meio, não lembro bem, que ela começou a sentir realmente que algo estava errado. E eu sempre ali, perto, né? E ela ali, né? Durona, como se diz, não, estou bem. Está tudo tranquilo, né? Estou ótima, isso, aquilo. Começou a febre que eu olhei, aí eu vi um pontinho vermelhinho, Aí passou, não vou, vamos para o hospital agora. Ela, não, eu estou bem, não sei o quê. Menos de 3 horas ela estava dentro do CTI. Olha. Menos de 3 horas, por causa de uma bactéria, né? É uma bactéria que realmente estava alojada dentro, né, do abdômen, e realmente essa bactéria evoluiu em menos de horas. E foi assim, foi algo que até os médicos falaram assim, se sua mãe não vê, ou se não tem esse olhar, né? Como. A gente não sabe aonde você estaria. Então, assim, o conselho que eu dou é que vigie. Um pós-cirúrgico, ele não é brincadeira. Por exemplo, o pré-cirúrgico, você fazer uma pré, né? Isso é muito importante. Muito importante, né? Os exames, aqui, vai fazer tudo aquilo que o médico te indicar. Excelente, maravilha, né? Muito bom. Mas o pós-cirúrgico, ele é mais assim, eu digo, cruel. Eu digo que ele é mais cruel. Por quê? Tem que ter um profissional de excelência para estar do seu lado. É como se eu fosse chegar para você, Patrícia, eu quero fazer uma micropigmentação na minha auréola. Ok. Mas como você está... A anamnésia é algo assim. Fora isso do... Aí não tem como. Então, assim, como você está, o que você tem sentido? Porque você ir para um procedimento, como se diz, sem causa, é uma coisa, com causa é outra, que a gente chama, né? E com causa e sem causa. Então, assim, e o seu estilo de vida?
o meio que você está Isso inserida influencia muito. influencia muito em todos os aspectos da nossa vida. O nosso estilo de vida, o meio que a gente está inserido, o que você faz, o que você vive, a sua parte psicológica, o que você faz como profissional, dentro da sua casa como, né, dona de casa, como família. Porque problemas todos temos, mas é importante quando você dá esse passo. O emocional ele influencia muito. Por exemplo, a pessoa vai passar por qualquer procedimento, principalmente procedimento cirúrgico. Quando a pessoa vai passar por um procedimento cirúrgico, ela precisa de estar bem emocionalmente para o corpo poder contribuir com o pós-operatório. Mas às vezes a pessoa ela vai fazer uma cirurgia ou algum procedimento estético justamente porque ela não está bem. Não está bem. Ela está querendo o quê? Elevar a autoestima. Isso eu vejo até mesmo na hora de micropigmentar, porque quando uma pessoa ela está bem, o processo de cicatrização ele é diferente. Muito diferente. É um processo de cicatrização mais rápido, a pele recebe melhor. Não só, né, porque também tem que cuidar da alimentação, tem que ingerir bastante líquido, mas a parte emocional, ela realmente tem influência. É a parte fundamental do ser humano, em todos os aspectos. Porque muitas pessoas, hoje, né, pela Organização Mundial de Saúde, a medicina prova que realmente o câncer, todas as doenças crônicas que as pessoas passam, elas são emocionais. Ah, porque são hereditárias. Sim, hereditárias. Mas vai ver a parte emocional daquele ser humano. Então, se o ser humano está ali cheio de ódio, de raiva, cheio de mágoas, e não consegue perdoar, ou às vezes, interessante isso. ou às vezes famílias até que não vivem. Eu vivi muito isso em Portugal. Isso aí eu vivi muito. Então, isso para mim foi assim, algo muito desafiador. Porque a falta de amor, de perdão, é extensa. Porque eu chegava, era uma empresa que precisava cuidar de um idoso sozinho dentro de um casarão ou de uma mansão, né? Ele permanecia ali. E cadê os filhos e a família? Estavam em outros países. Por quê? Porque não suportavam viver com aquele idoso. Porque a parte emocional e psicológica daquele idoso era assim, sem chances. Então, quando você falava, ele tinha, como é que eu vou dizer, a parte material suprida? Tinha carros bons, mansão, com alimentação essencial, medicação, médicos, tudo a postos, ok. Mas a parte psicológica e emocional ele não tinha. Então, quando você chegava lá, que sentava, ia conversar, ia falar, ia ver o que era aquilo, aí você dizia assim, mas o senhor fulano, eu sinto muita falta dos meus filhos. E estão onde? Estão nos Estados Unidos, outros estão lá na França, estão a ganhar a vida. A ganhar a vida? Sim. E o senhor já trabalhou tanto, e agora? Então, tive casos que a própria esposa na casa de cima, vivia na casa de cima, e o paciente na casa de baixo. Por quê? Porque não suportava viver. E não vai longe hoje em dia, não, Patrícia. Hoje em dia tem muitos casais que estão nesse patamar. Assim. Vivem dentro de casa, mas não se suportam. Se suportam por quê? Porque estão ali para dizer para a sociedade, porque se eu também sair, eu não vou. E casais novos, se eu sair também, o que vai acontecer comigo? Eu não quero outra vida, eu escolhi outra pessoa, então eu não quero perder os bens que eu tenho. Eu ouvia muito isso. Eu não posso dividir meus bens. Deixa ela lá em cima. Aí fica um em cima, outro embaixo, né? E isso acaba abalando, né, psicologicamente a pessoa e interfere no estado emocional que interfere na saúde da pessoa, que é a imunidade da pessoa, né? Que vai lá para... Isso aí. Então, isso daí acaba comprometendo a imunidade. Muito. Então, e isso aí, por exemplo, somada também à falta de oxigenação, né, que ocorre também
às vezes num procedimento ali, a necrose em si, você acha que teria como fazer uma prevenção antes ou não existe uma prevenção? Isso é algo que pode acontecer mesmo e depois você tem que realmente observar o que está acontecendo ali, tratar. Agora, assim, teria como fazer algo antes, algum procedimento antes, alguma coisa, ou massagem? Não tem, poderia fazer algo assim para a circulação? Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia na mama. Vai precisar de cortar, né? Tem a questão das irrigações e tudo. Teria como fazer uma massagem antes? Ajudaria ou não para a circulação? Patrícia, não, é uma coisa muito, assim, como que eu vou dizer, como muitos profissionais falam, né? Eu nunca pensei que fosse acontecer com essa pessoa. Toda saudável, né? Ela faz exercício físico, boa alimentação, mas aconteceu. Mas aconteceu. Só que tem pessoas que realmente tem que ver o nível da pele, tem que ver o nível realmente, né? Claro que os médicos fazem um né? Pré-operatório, e isso aí é importante. Mas o nível da pele, o nível emocional da pessoa, porque às vezes as pessoas escondem muita coisa, esconde. Dizem que vive de aparência. Então, quando entra num ciclo desse para fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia invasiva, nesse estilo aqui, e se chega realmente a fazer uma necrose, é porque tem algo muito sério por trás disso tudo. Ou já houve anteriormente, alguns anos atrás, ou já houve, a pessoa já sofreu várias outras doenças que talvez esconde. Também. Tem isso também, né? Ou emocionalmente viveu, como se diz, problemas familiares. Porque problemas familiares repercute tudo, né? Afeta muito então, assim, no ser humano. Não existe esse tipo de prevenção. Você fazer massagem, isso aí, nada disso. Então, assim, que eu saiba, não. O uso somente de pomadas, isso quando se... Isso pós, né? Por exemplo, pós. Tem a necrose, aí tem os cuidados. Isso. Aí os cuidados, por exemplo, como que seriam os cuidados? A pessoa identificou a necrose. Aí ela vai fazer o quê? Um tratamento. Isso. Não é isso? Tem que fazer um debridamento, tem que fazer, como se diz, às vezes até enxerto. Depende do como que aconteceu. Porque você sabe que os enxertos são feitos, principalmente da auréola, que é a única cor do nosso corpo que tem a mesma pigmentação é a parte da... Ai, meu Deus, da vagina não, é da... Virilha. Da virilha. A virilha. A virilha é a única parte que consegue chegar à mesma pigmentação da auréola. É ela, a corzinha ali. Por quê? Porque ela está sempre tão ali fechada, né, com roupas, igualzinho. Você não vai ficar expondo sua mama para o sol, nem para nada. Você vai ficar ali sempre guardadinha. Isso. Então, ela está sempre de acordo com... Você vê a inteligência do corpo humano. Ela tem as partes, né? Como fazer uma cirurgia, né? Como você faz cirurgia de nariz, que também vai tirar lá como se diz, da costelinha, e é o mesmo ossinho. Olha que coisa... A perfeição do corpo humano. Então, assim, se o ser humano souber viver adequadamente, ele consegue viver muitos anos e consegue realmente passar por esses episódios. Não é que você não vá fazer uma cirurgia, não. Todo mundo gosta, todo mundo, autoestima, cirurgia plástica, mamas, cílios, auréola, gosta de fazer boca e tudo que é bonito, a mulher principalmente. Se bem que os homens também estão aderindo a isso hoje, né? Já estão aderindo, Mas, assim, é só se
preocupar com os sintomas. Isso. Aí você diz assim, mas se você fala, como que eu posso saber de um sintoma, eu que não entendo nada. Eu que Isso. é alguém que está ao meu lado. Uma pessoa que é parente, mas não entende nada. Você vai ver, se você observar a pessoa, primeira coisa que quando uma pessoa sente algo que não está bem no corpo, o corpo dá sinais. Ou no olhar, ou você fica abatida, ou você fica meia paradinha, ou então você perde o apetite. Automaticamente. Não é assim? É como você ter um animal e conhecer ele. Você já conhece. O ser humano é nesse estilo. Então, o que ela fez recentemente? Foi uma cirurgia, foi uma extração de siso. Deixa eu ver, o que aconteceu? Então, as pessoas precisam, principalmente quem está ao redor, precisam ter olhos clínicos, que a gente chama. Olhos clínicos, visão de, como a gente fala, né, de protetora, que é uma visão que é como uma mãe protege um filho. Ela olha ali e já vê totalmente só na fisionomia do filho como o filho está. A mesma coisa é a necrose. Necrose de pós-cirúrgica ou necrose por outra, ou pancada, ou acidente, o que seja. Você tem que observar mais a pessoa. A pessoa fez a cirurgia, já começa a observar mais, já olha, vê como é que... Porque logo depois que você faz a cirurgia, realmente muda muito, né? Você fica bem abatida, né? Fica abatida, porque você passa por aquele processo e também cria uma certa ansiedade também na pessoa. De melhorar logo. De melhorar logo, de sair da dependência. Da dependência de outra fica pessoa. Na dependência. É bem difícil. Então, muda um pouquinho. Mas o mais importante é observar. Agora, ainda falando da necrose, existem tipos de necrose. Não é isso? Existem. E quais são os tipos de necrose que você, assim, já se deparou, assim, com mais frequência? Com mais frequência? A que eu me deparei esses anos, né, dentro da minha profissão, foi necrose por medicação. Porque puncionar uma veia, o paciente chega num pronto-socorro, um acidente, ou você chega lá, você está completamente apática, né? Você quer sair da dor, você grita, você chora, e você quer que alguém faça alguma coisa, né? Importantíssimos profissionais da saúde que lidam com essa área. Muitas vezes eles não são muito valorizados, mas eu já trabalhei muito nessa área. Mas importante não é alguém te valorizar, o importante é você ter o conhecimento. Então, se você tem um conhecimento de colocar uma medicação e saber se ela está correta ou incorreta, você, como profissional, se você sabe, se você tem uma afinidade, você vai reconhecer. Porque a pessoa quer sair da dor, quer sair daquele quadro. E outra coisa é com crianças, com bebês prematuros que não falam. Como você vai entender que aquele bebê está sentindo que aquilo está errado, algo está errado, e a medicação entrando na veia do bebê? Só se você observar e realmente está sempre ali olhando, né? Hoje tem vários métodos bem mais avançados, né? Que é administração em pique, endovenoso, é administração subclave, é administração intracate, milhões de coisas que realmente o paciente, quando está muito tempo dentro de um hospital, que ele consegue, os profissionais conseguem fazer isso sem sequer, ferir, fazer uma necrose. Eu já vi crianças que perdeu pé, perdeu dedo, mão, por causa de medicação. Existem medicações assim que elas passam e elas bicarbonato de sódio, gluconato de cálcio, os antibióticos que são agressivos à pele. E você trabalhou muitos anos em UTI, né? Neonatal, né? Muitos anos. Muitos anos. Em urgência, emergência e UTI neonatal. Então, assim, os próprios bebezinhos não vão falar. Eles vão falar como? Né? Não tem como falar.
Tá no tubo. Você tem Então, que observar. isso realmente a pessoa ela tem que ter muito cuidado. Igual como o idoso, a pele do idoso. Muito fininha, né? A pele do idoso é como de um bebê. Ela é como se fosse um papel. Então, para você passar alguma coisa ali, até para você dar banho, né, e passar algum creme, eles sentem. Porque realmente a pele ela é toda inervada, ela tem nervos. Então, assim, o conselho assim que eu dou é observação. Não tem outro. E um conhecimento. Você buscar conhecimento para um bom profissional e estar ali sempre atento a tudo que está ocorrendo com aquele ser humano. Que seja pequeno, que seja grande, que seja idoso. Eu tive uma queimadura, mas na hora que aconteceu, eu falei assim, não é nada demais, não. Eu estava com um relógio no pulso, aí eu fui pegar água quente. Aí a água virou no meu pulso e o relógio estava ali, eu não consegui tirar o relógio imediatamente. Em vez de eu pegar o braço e colocar na água, não, eu fiquei tentando tirar o relógio. No que eu tirei o relógio, aí veio a pele junto. Aí foi uma queimadura. Aí o que aconteceu? Foi até você, né, que cuidou. Eu lembro. Que você me ajudou bastante. Aí todos os dias eu tinha que ir até o hospital para poder debridar aquela pelezinha, tirar, e é muito sofrimento, porque sem anestesia, sem nada. É uma célulazinha morta, né? Que você tem aí que vai tirar nascendo a pele, vai tirando. O tecido vai se restaurando, né? Isso. E aí você vai usando as medicações, que hoje tem inúmeras medicações assim, tecnológicas, que supera muita coisa. Mas todos os dias eu tinha que fazer essa higienização, essa limpeza. E na época você indicou que eu colocasse uma pele, né, uma películazinha. Foi. Aí eu fui usando aquela película, eu ia trocando. Olha, eu não tenho nem cicatriz. Lembra? É uma coisa impressionante. Eu não tenho nem cicatriz. O mesmo caso é da areola. Se você não tiver, não for, como assim, rápido... Rápida, tem que ser rápida. Tudo tem que ser rápido dentro da saúde. A pessoa reclamou de dor, não foi à toa. Tem motivo. Ai, não estou respirando. Tem motivo. Ou é emocional, ou é realmente clínico. Tem que dar atenção, né? Precisa. E realmente verificar o que está acontecendo. Toma um remedinho para dor que passa. Não. Peraí, mas dor aonde? Como? O que houve? Tem que ser observado. Então, assim, aí tem pessoas que não têm essa paciência, não têm essa, como se diz, esse amor para olhar, né? E sentar ali do lado. Mas por que está doendo? Porque às vezes também é emocional. Também. Né? Às vezes é emocional. Ou então... A pessoa fica até mais delicada, né? Essa pessoa ela fica mais sensível a maioria, por conta do emocional. A maioria, às vezes, de profissionais de pacientes que chegam em pronto-socorro, em urgência e emergência, que eu já trabalhei muito, até no SAMU também. Então, as pessoas chegam assim, às vezes não tem a dor, mas o profissional, como ele é bem, como se diz, bem conhecedor daquilo, ele já consegue ver se é a dor ou se não é. Consegue ver. Agora, se ele for um profissional que não quer nem... Porque existe, né? Existem bons profissionais, existe ruim. Então, quando você se deparar com alguém, está doendo. Porque a dor, ela tem limites. Ela existe um limite para cada ser humano. Eu tenho, às vezes, sinto mais dor do que você. Cada ser humano sente uma dor de uma forma. Então, assim, precisa ser visto. Mesmo em qualquer procedimento simples, precisa ser visto. Por quê? Porque igual o nosso rosto, ele é cheio de músculos e nervos. Ele é muito, 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 muito. Então, assim, quando você chega em certo... eu sinto esse lado doer mais do que esse lado. É você. Quer dizer, é algo que está ali. Então, não é que você vai dizer, mas eu vou fazer porque eu tenho que fazer e acabou, e vou fazer esse procedimento. Você tem que ter uma visão bem ampla daquilo. A mesma coisa, você diz assim, Marília, mas fazer uma cirurgia plástica, colocar um silicone, né? Nossa, lindo, maravilhoso. Quem não quer, né?
Todas as mulheres têm esse desejo, né, de fazer. Mas todo mundo entra dentro do centro cirúrgico com medo. Por mais segurança que os médicos passam, que os profissionais passam para todo mundo, mas o medo realmente ele está ali. Mas a gente não vai deixar, como se diz, né, de ajudar essa pessoa, porque existe a prótese, existe o tratamento, né? Existe o tratamento, o médico depois vai para a prótese, ou então vai para a micropigmentação. Tem vários tratamentos hoje. E mesmo que a pessoa passe pelo processo, na hora, com certeza, né? É algo desafiador, é algo que envolve o emocional, envolve a família. Esse tempo todo, você cuidando dessa parte de tecidos com necrose, quanto tempo depois que você indicaria, você com toda a sua experiência, a um profissional a fazer uma micropigmentação? Porque eu peço autorização de um médico ou de um profissional que esteja acompanhando o caso. E se o profissional autorizar com menos tempo que eu acho que não é necessário fazer aquele procedimento, até mesmo pelo tecido, conforme está aquele tecido, eu não vou realizar o procedimento. Entendi. Mas aí tudo é avaliado. Quanto tempo que você indicaria uma pessoa para passar pelo processo de micropigmentação? Olha, No caso das areolas. Das areolas. Isso. Eu já vi casos assim, de mães, né, que puérpera, né, que são mães que pós-parto, né, que elas ficaram anos, 2 anos, 3 anos, para conseguir fazer algo na mama, porque elas não suportavam. Quando falavam em botar a mão ali para fazer alguma coisa, ou para até sofreu durante aquele pós-parto durante 6 meses, 1 ano, e o bebê mamando, e até, né, chegar ali. Depois, quando você fala em alguma coisa, elas fecham os olhos, porque não querem passar mais por aquilo. Ao meu ver, eu acho que depende muito de cada pessoa. Mas de 1 ano a 2 anos. Isso, exatamente. De 1 a 2 anos. Perfeito. Antes, eu acho que a pele ainda não está regenerada para chegar a esse ponto. Ou às vezes mais, né? Até 3 anos a pele ainda está recuperando ainda. Acredito. Né? A derme ali, ela está recuperando, né? O processo, por exemplo, quando passa por um processo cirúrgico, olha, corta músculo, inervação. Então, precisa, quando você olha, que você vê superficialmente, que você olha a epiderme, tudo bem, mas e por dentro? Como é que está a derme? Não é? Ela está se recuperando ainda, então às vezes são até 3 anos. O processo de necrose, ele é similar ao de queimadura. Por exemplo, quando vai fazer uma micropigmentação nas areolas, quando passa pela mastectomia, que é pós-mastectomia, se a cicatriz não tiver exatamente em cima da região, pode fazer uma micropigmentação, não tem problema. Agora, se tiver em cima, tem que aguardar 1 ano para fazer em cima daquela cicatriz. Agora, quando é um tecido que passou por uma necrose, tem uma enxertia ali, é totalmente diferente, porque é similar a um tecido de queimadura de 3º grau. Então, a técnica da micropigmentação é totalmente diferente. A micropuntura que é feita é totalmente diferente e a questão da colorimetria também é totalmente diferente. Porque não é você olhar uma cor e você gostar. Eu tenho um lado da minha mama, a minha areola, ela é uma tonalidade de castanho com um pouquinho de rosa, um castanho mais arrosadinho, vamos supor. Dá para fazer igual a outra? Se ela passou por uma necrose de areola, a técnica é diferente, a colorimetria é diferente. Eu acredito. Então, é algo assim que realmente tem que aguardar, o tecido ele tem que regenerar, tem que ficar realmente... o tecido tem que estar preparado para fazer uma micropigmentação. Então, é exatamente isso. Porque ele vai absorver, né? Vai absorver. Vai absorver um tecido que não está vivo, né? Que passou pela necrose. Então, ele é mais rígido.
Verdade. Agora, o tecido adjacente, aí, por exemplo, se tiver alguma cicatrizinha, alguma coisa ao redor, a gente consegue melhorar bastante. Agora, o tecido que foi necrosado, não. Não há melhoria. A gente consegue micropigmentar. Colocar cor, depositar tinta, fica um trabalho muito bonito. E assim, eu vejo que o seu trabalho, ele é muito, assim, minucioso. Muito minucioso. Muito minucioso e delicado. E eu vejo que como você faz. E também, assim, tem que ser. Precisa ser. Para você entregar para uma cliente algo que ela... A autoestima é isso aí. tem que estar ali, como se diz, tem que aflorar, né? Vai realmente reconstruir a autoestima da pessoa. Ai, olha, porque não, pelo que realmente eu já passei, não só se eu não falo tanto, nós estamos falando aqui mais de mamas, mas não tem coisa pior do que mão, pé. Realmente. É muito. Orelha, nariz. Assim. É algo assim que dói. E você olhar para a pessoa e a pessoa se esconder atrás, às vezes, de cabelo, se esconder atrás de roupas, porque, né? É o complexo, né? É o complexo. Tá, hoje tem as próteses, milhões de próteses, tem. Mas tem que ver, né? Como se diz? O estado da pessoa, o estado emocional daquele ser humano. Mas uma coisa assim que eu queria deixar para nós, como mulheres, nós como mulheres, né? E assim, mesmo dentro da sua casa, mesmo dentro do seu trabalho, das amizades que você tem ao redor, é pensar o que você gostaria para si. O que você gostaria para si mesma? Eu gostaria de algo que eu gostaria de bom para mim e de expor para quem está ao meu redor. Que isso é algo assim extraordinário. Então, dali surge o amor. Então, se você retribui, você vai receber. É normal. A vida do ser humano é isso. De uma forma, vai receber. Vai receber. Né? Você vai receber se você só, como se diz, grosseria, falação e palavras de é assim, fulano é assim, fulano... Não. Não dá atenção, né? Não sabe realmente o que está acontecendo. O que está acontecendo com o outro ser humano. Isso. Então, muitas vezes a gente fica irritado, né? Porque não é fácil. A vida hoje está corrida. Ela não é fácil. Mas nós podemos parar e meditar sobre isso. Põe a mão na cabeça, né? Entra na consciência e... pensa e age de uma forma diferente. Eu tenho amigas, colegas, né, que realmente deixei muitas amigas, fiz muitos amigos em Portugal, graças a Deus, em Itália também, e me convido direto para vem passear, tal. Mas, assim, amigos que só precisavam que eu sentasse e ouvisse. Só para ouvir. Sentar num café, eu agiria assim, se fosse eu, né? Ou então não faria nada. Isso é tão importante e hoje em dia está tudo tão assim... Corrido, né? E as redes sociais também, às vezes você chega em casa e não tem tanto tempo, está tudo muito corrido. Eu vejo, né, às vezes, nós alunos da faculdade, né, nós, colegas, e minha filha também, gente, o pessoal estão brigando pela internet, pelo WhatsApp, nos grupos. Aí eu fico assim, gente, o que é isso? É tudo tão diferente naquela época, né? Eu até peguei assim, um pouco da época, dá uma saudade, né? Daquela época de tudo. Mas é isso, Patrícia, que eu tenho para dizer. E dizer bom, também fico muito feliz. E dizer também que hoje não pare. Não pare, eu vou dizer mesmo. Não pare. Não, a idade que for, o que você puder fazer, ou que você puder fazer para você ou para outra pessoa, continue, faça. Não pare, porque se você parar, é como se fosse um robô. Parou, acabou. Você vai enferrujar. Vai enferrujar. É tudo. Tudo. É tudo na vida. É a mente, é o corpo, é tudo. E uma frase muito importante que eu vi de um autor, que é José Bauer, ele diz assim, que o importante para o ser humano não é quantos anos ele tem, não é.
e sim quantos anos ele tem de saúde. Olha, é mesmo. Quantos anos ele tem de saúde, porque todos nós caminhamos para a morte. A gente sabe que, né, nascemos, né, vivemos e não duramos mais do que 100 anos. Mas é o que nós caminhamos com saúde. Essa é a sua idade. É cuidar da saúde. É cuidar da né? saúde. Cuidar da saúde. Isso. Marília, muito obrigada. Foi um prazer enorme Igualmente. tê-la aqui comigo. Gente, para quem não sabe, a Marília é a minha tia. É uma pessoa que eu amo, amo, amo de paixão. Tenho uma admiração enorme por ela ser essa mulher. Uma mulher que sempre lutou pela vida. Uma mulher que venceu vários desafios. Uma mulher incrível é a Marília. Gosta de cuidar. É exatamente isso que vocês ouviram. Essa é a Marília. Então é um prazer grande. Olha, quando eu a convidei, eu fiquei tão feliz de ter a oportunidade de tê-la aqui comigo. Marília, muito obrigada mais uma vez, tia. Eu te amo. Te amo, tia. Obrigada. Obrigada a você.